E aí galera que lê Gibi, tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Eu Leio Gibi, o meu nome é João, e o vídeo de hoje é pra gente conversar um pouquinho sobre um quadrinho nacional de super-herói. Estou falando de O Astrogênesis, Potestades, publicação da editora Script, que conta com o roteiro do Douglas Freitas, a arte do José Luiz Padilha e as cores ficam por conta do Sandro Zambi. A publicação também vem com uma sobrecapa bem bacana, bonitona mesmo, uma arte muito bem feita e com assim que chama bastante atenção, é aquele tipo de arte que faz muito bem aos olhos. E do que se trata essa publicação, o que é o Astrogênesis, né? Qual é dessa história, o que o Douglas Freitas, o que essa equipe criativa produziu para a gente no âmbito dos super-heróis aqui para essa publicação. Bom, aqui a gente vai conhecer uma entidade cósmica extremamente poderosa, a Mãe. A Mãe está bem aqui na capa, a Mãe está bem aqui atrás também, e ela é um ser cósmico poderosíssimo que criou milhares de planetas. A Mãe, então, uma vez que criou milhares de planetas, ela tem uma meta muito simples. Ela não criou planeta à toa, não plantou vida nesses planetas à toa. Tem um propósito para isso tudo. Ou seja, é como se ela estivesse fazendo uma horta, tá? Ou plantando ali uma roça. Por quê? Porque na hora que chegar o tempo da colheita, ou seja, na hora que estiver tudo prontinho para colher, ela vai voltar naquele planeta e vai se alimentar dele. Sim, vai se alimentar dele. Dentre esses muitos planetas que ela criou, um deles é justamente a Terra. E ela está indo para um determinado planeta que tem um cara lá chamado Major Petrus. Petrus é um cara muito forte, muito poderoso, que é bem esse sujeito aqui da contracapa. E esse cara é muito poderoso e ele foi criado com um propósito muito específico. A ideia dele é simples. Eu preciso enfrentar a Mãe porque eu sou o único que pode fazê-lo, porque eu fui criado com esse propósito. Eu fui modificado, eu passei por N experiências para ter a condição de enfrentá-la de uma forma contundente, de conseguir derrubá-la, vencê-la. E ele está lá todo pronto para poder enfrentar ela, mas acontece alguma parada, uma singularidade lá na Terra, que ela acaba se desviando do planeta do Petrus e vai na direção da Terra. Aí você fala, aí o Petrus vai largar a mão, afinal de contas o planeta dele está salvo, pelo menos por enquanto. Ele vai esperar a Mãe no determinado tempo de ir lá no planeta dele. Não vai não, ele vai atrás dela porque ele precisa cumprir o propósito dele. Nada ficará no seu caminho, não importa o que seja, ele precisa cumprir o propósito para o qual ele foi criado, porque senão a existência dele não terá valido a pena. Então, para isso então isso é muito importante para ele. Então nós vemos a Mãe indo na direção da Terra porque ela vai se alimentar da Terra e aquela coisa toda, e a gente se pergunta, por quê? Para quê? Porque ela só sente fome? Não, existe um propósito nisso daí. E propósito esse que, lendo o quadrinho, você vai descobrir, remetendo lá para o final do quadrinho, tá? Vai estar acontecendo alguma coisa onde a Mãe está se nutrindo desses planetas por uma questão específica. E lá aqui para as bandas da Terra, lá na década de 90, onde essa história está situada mais precisamente, diante ali de uma série de fatores, tá? Nós temos a Jeanne. Jeanne é uma ufóloga que vive uma vida um tanto que difícil por conta de uma série de fatores, mas uma das coisas que torna a vida dela um tanto singular é que ela foi abduzida algumas vezes. E uma vez que ela foi abduzida, ela acaba descobrindo, a partir de um contato com um alienígena, que ela, de repente, tem mais coisa ali debaixo do pano do que ela pudesse imaginar. E vai chegar um momento que vai despertar poderes nela justamente por conta dessas muitas abduções e entre outras situações que ela passou. E ela vai ter conhecimento então da Mãe. E a partir disso ela quer descobrir um caminho para poder impedir a Mãe de executar a sua tarefa, que no caso é colher o planeta Terra. A partir dessas coisas todas e desses pressupostos, a gente tem uma história que é muito bem conduzida pelo Douglas Freitas. É uma história muito bem escrita, é uma história com diálogos bem elaborados, que, tirando uma coisinha ou outra que me incomodou, o restante caminha muito bem. É uma história também onde você vai ver o Douglas Freitas fazendo uma linda homenagem ao Jack Kirby diante de várias questões que você vai ver dentro da publicação. Tem muitos easter eggs das histórias da Marvel e da DC, Vertigo e por aí adiante. Você também vai notar
que há uma semelhança de alguns personagens com os próprios personagens da Marvel e da DC, coisa que o próprio Kurt Busiek, entre outros autores, tipo o próprio Jeff Lemire, já fizeram, né, no sentido de se inspirar em personagens da Marvel e da DC para criar suas histórias. Mas não se engane, porque tem semelhança, eles são iguais. Não, não são iguais. Você vai lembrar, você vai olhar um personagem ou uma situação, você fala assim, é igual fulano, é igual Beltrano. Só que esses personagens têm personalidade própria, eles não são cópias, tá? De forma alguma. A história tem personalidade própria. Eu acho que essa é uma questão importante de se observar aqui em O Astrogênesis Potestades. A história tem personalidade própria, embora ela inspire, embora ela homenageie uma série de questões que envolvem aí os quadrinhos de super-heróis, até porque o Douglas é fãzão da Marvel e da DC. A gente tem uma história que tem personalidade própria, com personagens que têm personalidade própria. Não é porque se inspira que é igual, é uma cópia, nem de perto, tá? Então você pode ir sem medo nesse sentido. É uma história que você vai achar os easter eggs, você vai ver as inspirações, mas os personagens têm personalidade própria, eles têm sua singularidade, suas especificidades, e isso é muito bacana dentro da publicação. Não só isso, a publicação tem boas camadas de leitura que podem produzir aí alguns diálogos dentro das questões que envolvem, por exemplo, questões de ciência da religião, da própria ufologia, aquilo que envolve a criação da própria Terra, a questão de propósito de vida e por aí adiante, são elementos que podem ser discutidos nessa edição, que foi lindamente desenhada pelo José Padilha, fez um trabalho muito bacana mesmo na arte. E as cores também foram muito bem aplicadas. Então, é uma edição muito bem trabalhada, muito bem cuidada, e que também você vê uma maturidade por parte do Douglas Freitas na produção do roteiro, que você vê assim um negócio realmente bem planejado e que fica ganchos aí para uma continuação de uma história que me agradou bastante. Que nota que eu dou para essa publicação? Eu dou uma nota 9, e se tu curte super-herói, eu acho sim que tu pode gostar, e gostar bastante, do que tem aqui em O Astrogênesis Potestades. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês. E antes de terminar o vídeo, deixa eu dar um recadinho importante para vocês. Você pode se tornar um apoiador do Eu Leio Gibi. Como? Ajudando o canal via Pix, tá? Tem o Pix aí na tela, e ajudando o canal com R$10, tá? R$10 por mês, ou quando você puder, você vai estar concorrendo a sorteios de quadrinhos, tá? Os sorteios que ocorrerão no mês de julho, no mês de outubro e no mês de dezembro. Então você ajuda com R$10, você vai poder participar concorrer, né, ao quadrinho que vai estar sendo sorteado. Esses sorteios serão feitos em live, tá bem? E também eu quero agradecer o pessoal que já está colaborando, o pessoal que já está apoiando o canal, deixar o nome da galera aí na tela para vocês conferirem. Muito obrigado, valeu pela força, pelo apoio de vocês. Eu vou ficando por aqui, logo eu estou voltando com outro vídeo. Um abraço forte em todo mundo, até a próxima.